Antônio Carlos, Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2022. Novamente tornando a falar com vocês há coisas que já falei em outras gravações e vou estar sempre colocando elas em evidência, que é a necessidade de estar falando com relação ao que já foi dito atrás. Falamos hoje do poder da mídia que tanto opera, do poder dela de dominar o mundo, de controlar o mundo. A mídia que assim age, mas age de uma forma superficial. Por exemplo, vamos falar aqui do Brasil, nosso país. Como é a candidatura daquele que tiraram da prisão? É uma candidatura o quê? Superficial. Tudo é artificial, não é? Uma pessoa condenada que tiraram de lá, não inocentada. Então, fizeram uma coisa artificial de poder tirar ele, tiraram, né? Então a candidatura é o quê? É artificial, é tudo superficial. Aí, o que a mídia, que é comprada, que controla tudo, diz? Que ele está na frente da pesquisa. Tudo artificial, porque a gente não vê na verdade como acontece. Na verdade, sendo mostrado no dia a dia, não há multidão atrás desse homem, né? Do Barba, do Nove Dedos, não há. Agora você vê uma coisa verdadeira, uma coisa que é real, verdadeira, que não é superficial, é quando o presidente sai nas ruas, a multidão atrás dele. Então, nós vivemos hoje num mundo de mentira. A briga é realmente entre bem e o mal. O que acontece no mundo espiritual? Você tem demônios terríveis, né? Que eles dizem instituições, né? Olha, entidades que eles invocam para dar o poder a ele. Dá o poder a ele, sim. Isso em toda parte do mundo. Mas o que a mídia faz? Ela potencializa esse poder demoníaco. Você vê, há uma língua, há um espírito de enganação, de mentira, que vocifera. O espírito de mentira, ele acusa, ele só fala. Isso está o mundo inteiro. Então, tem esses espíritos conseguido o trabalho deles atingir o maior número de pessoas, porque a nossa própria comunicação, a nossa própria tecnologia, ela potencializa todo esse mal, né? Quando alguém fala uma mentira, quando alguém difama, como difama o presidente, até mostrar, alguns dias depois que aquilo ali é tudo falácia, olha o que já foi feito, que já foi criado em cima daquela fala. Então, esses demônios, eles não têm o poder da onisciência, nem a onipresença do Altíssimo, mas ele é potencializado pela própria criação do homem, a própria tecnologia. E assim vai dar-se o poder a eles. Então, através da mídia, esses homens crescem. Por isso que estão sempre em reuniões escondidas, em reuniões ocultas, né? Buscando, né? Fazer esses pactos escondidos, pactos. O próprio povo de Israel, se você ver lá, tem isso lá em Isaías 65. Mas eu quero dizer uma coisa importante, prestar bem atenção. No Salmo 9, ali diz que a nação é homem. A nação, ela é feita de homem. Então, tudo que está aí, o esquema, tudo que está aí, o sistema, ele é feito, ele é construído por homens. Não são máquinas, sistema não é máquina. Mas tudo que está ali, tudo que alimenta o computador, que são homens. Então, a maldade desses homens está junto nos cargos federais, nos cargos municipais, então, públicos, né? Então, ali está sendo potencializado o poder desse demônio, porque essas pessoas vendidas a eles fazem o que eles querem, destroem a nação. Veja como estão as nações da Europa, estão tudo pobre. Como que estão pobres? Roubaram esse tempo todo. Roubaram. Agora, como é que a gente vai cair nessa falácia, dessa mentira? Ontem vi o Nove Dedos falando aí, fazendo o comercial dele, eu não vejo, evito de ver. Olha, que se ele ganhar, haverá investimento. Investimento da onde? Ué, o próprio Tarcísio já conseguiu trilhões de investimento para o ano que vem. Ou seja, o presidente saneou a conta, segurou o país,
está havendo crescimento, agora querem entrar de novo para pegar o dinheiro que vai ser investido. Olha, eu vou investir. Claro, está sabendo. Olha a mentira, como a coisa artificial que falam, produzem. Então, haverá trilhões de investimento só através do Tarcísio, desse ministro da obra, o gigante das obras. E a gente vive essa falácia o tempo todo. Mais uma vez eu quero lembrar, estamos vivendo a 4ª Guerra Mundial. Essa é a pior de todas. É o controle da mídia, né? É o controle que é a falácia mentirosa. É os demônios que dizem, acusam o tempo todo. Olha o poder que essas entidades deram aos homens quando serve a ele. E o poder é potencializado através da nossa própria tecnologia. A mentira que é falada o tempo todo. Então, nós temos que acordar para isso. Sair do casco. Deixar de ser tartaruga. Há muito tempo atrás, o Altíssimo levantou aqui nessa nação o Enéas, homem inteligente, sapiência enorme, um dicionário em pessoa. O homem falava de forma tão educada que até os repórteres, quando ia de forma maliciosa ofendê-lo, ele tratava com esmero educação. Mas a senhorita, mas o senhor, olha como ele tratava com educação e que sabedoria tinha esse homem. E o que fizeram com esse homem? O desprezaram. O Eterno levantou esse homem, desprezaram esse homem. Então, porque ele não era aquela tartaruga dentro do casco, ele não aceitou ser uma tartaruga dentro do casco, dentro do sistema, de uma bolha religiosa, dentro de uma bolha política. Então, o que aconteceu? Se foi tirar a vida dele, não tirou, para me tiraram. Outro também, homem excelente, que era uma tartaruga fora do casco, era o costureiro. Aquele costureiro que tiraram a vida dele, gente finíssimo, gente educado, né? O Clodovil. Há uma live dele que eu acho interessante, ele está lá em Brasília e ele fala, isso aqui não é nada. Os homens vão de um lado ao outro como não fazendo nada. O dia inteiro sem fazer nada. Aí chega no final da semana, querem marcar reuniões. Então, o homem franco como ele, e debochavam dele, foi tirado. Agora vem um que está aí, né? O mito, chamado de mito. Agora eu entendo porque ele é chamado de mito. O cara é duro, ele fala assim, ele faz assado, fala palavrão, que se dane. Mas ele, olha como ele fez com a nação. Acorda, sai do casco, nação brasileira. Acorda, porque o que aconteceu lá com o Trump, ele levantou a nação começou a produzir. Os Estados Unidos, ótimo. Aí vai tirar um cara, mas há um motivo maior para tirar o Trump, ter tirado o Trump. Há um motivo maior para não deixar o Bolsonaro entrar. Vocês já ouviram falar da Gessara? Há 20 anos isso está tentando ser colocado. Há 20 anos que ele tenta colocar isso e o Trump assinou. É devolução de dinheiro que foi roubado nosso desde o tempo do Império. E o próprio STF, ele reconheceu. Não, a gente tudo bem. A gente vai só colocar isso em prática na nova gestão, na outra gestão. Que outra gestão? A gestão sem o Bolsonaro? São trilhões para ser devolvido. Eles até reconhecem isso. Então, a Gessara não é uma coisa fictícia, é verdadeira. Então, há 20 anos que eles tentavam implantar isso. E através do Pix, nós temos como ter esse dinheiro de volta, tudo que vai ser devolvido a nós, sem os bancos meter a mão. Através do Pix, o banco não vai ser gerenciado, pagar taxa. Vocês estão entendendo por qual motivo quero tirar o presidente? Não é só o investimento que vai vir, não. É muito mais do que isso. Mas isso não vai acontecer. A mão do Altíssimo está sobre essa nação. O que ama e prega mentira, ele será destruído. Olha o que aconteceu com os imperadores. As nações antigas, a Babilônia, foram destruídas. Esses que estão aí não vão prevalecer. O Brasil não vai cair. Ele vai servir de estandarte. A nossa cor verde e amarela vai servir como exemplo para Colombo e outros acordarem. A nação brasileira será, e esses que estão aí dormindo, com as mentes mesmo apagadas, verão a realidade.
E não vai cair, porque nós estamos aqui, estamos unidos, somos um bloco unidos, um bloco sólido. Somos um bloco sólido. O presidente, a nação brasileira, mais de 80 milhões, e o exército brasileiro não vai cair. Estão querendo que haja ruptura. Se houver, eles serão responsabilizados. Tem que haver a audição mesmo, tem que haver a ferição das urnas. Qual o problema dela ser ferida? Qual o problema de ter uma outra entrada e saída para se aferir isso? Nós elegemos o presidente, nós não elegemos a STF. A espada do Altíssimo lá vem sobre essas nações. Veja lá, a nação é feita por homens. E uma coisa, o Senhor, o Eterno, o Altíssimo diz, em Isaías 40, se eu não me engano, as nações são como gotas d'água dentro de um balde. Ele vê as nações, ele vê a ação de cada um. As nações são como gotas d'água, está sob o controle dele. O país está sob o controle do Altíssimo, assim como as nações, assim como as nações hostis, eles irão pagar. O juízo vem sobre eles. E mais uma coisa eu quero aqui falar. Esses dias eu vi no YouTube, no meu canal, que havia o meu número 2952, IMG, Antônio IMG, essa nomenclatura estava numa outra live de uma pessoa no canal. Eu quero que vocês verifiquem se há alguma coisa de errada, porque às vezes sinto que eu tenho perdido inscritos. Então eu vi Antônio IMG 2952 estava numa outra live, numa outra pessoa. Eu vi isso, quero que vocês verifiquem. Né? Só isso aí. Mas não toque nos meus inscritos, não toque, porque a espada do Altíssimo, eu chamo a espada do Altíssimo há mais de 20 anos. A espada de Yahweh, ela está presente, porque considerando que as pessoas não são inocentes, elas não são inocentes, então a sentença é chamada. O juízo só vem quando existem homens corajosos para anunciá-lo. Jonas não queria anunciar o juízo a Nínive. Teve que ser engolido por um grande peixe, não é? Ele foi, anunciou o juízo e Nínive se arrependeu. Só que 120 anos depois, eles voltaram a praticar, era um povo bárbaro. Eles arrancavam a pele das pessoas. Eles voltaram a fazer isso. E Nínive foi subvertida. Jonas falava que ia ser e não foi. 120 anos depois aconteceu. Então, o juízo está aí. Vocês estão achando que o quê, rapaz? Vocês estão acima da palavra? A Europa está pobre, está na miséria. Roubaram. Os seus governantes roubaram. Como aconteceu com a Venezuela, a Colômbia. E aqui tentaram. Não vai acontecer. Somos um bloco sólido. O presidente, as forças armadas e mais de 80 milhões. Ouviu? Boa tarde. 31 de agosto de 2022. Selva.